Saudades da Rua da Saudade e de tantas outras ruas. O sítio do Teatro Romano. Apenas conhecendo o passado se entende o presente e se criam laços identitários. Este é o objetivo do Museu de Lisboa Teatro Romano, o de dar a conhecer um passado que é de todos, reforçando elos comunitários através da história e da memória, tendo como mote o sítio do Teatro Romano de Lisboa. A história desta parte da cidade está intimamente relacionada com a descoberta do teatro. Do mesmo modo que este monumento marcou a urbe a quando da sua edificação nos alvores do século I d.C., também a sua descoberta marcou o destino urbanístico do local. A escavação do teatro constitui o primeiro caso de arqueologia urbana em Lisboa e em território nacional. A descoberta do monumento cênico e a sua escavação suscitaram alterações profundas do espaço construído pela demolição de vários imóveis nas ruas da Saudade e de São Mamede, com vista à descoberta do monumento romano. Os edifícios, então demolidos, não mais vieram a ser reerguidos e a paulatina descoberta do monumento romano levou à criação de uma demarcação da área arqueológica. A criação de um museu em 2001, ocupando 2 imóveis, levou à sua adaptação à nova função museal, assim como a obras de restauro e conservação do edificado. A ação do museu foi-se alargando, de acordo com a sua própria missão, e foi neste contexto que assumiu algumas das intervenções arqueológicas na envolvente do Teatro Romano. O projeto de investigação Saudades da Rua da Saudade, que o Museu de Lisboa Teatro Romano iniciou em 2016, pretendeu captar algumas das memórias dos moradores mais antigos desta zona. Este projeto deu lugar a uma exposição, com a participação de alguns residentes com a recolha de depoimentos orais, informações preciosas para um mais profundo conhecimento das primeiras etapas da descoberta do teatro romano. Este levantamento junto da população residente, ou de quem aqui havia habitado, foi complementado por levantamentos de caráter histórico e documental e essencialmente de caráter fotográfico. Os instantâneos fotográficos recolhidos, na sua grande maioria do Arquivo Municipal de Lisboa e do Museu de Lisboa, ilustram um passado não muito distante. No entanto, a sensação com que ficamos é que estamos numa aldeia. A cidade parece mais ocupada. A roupa estendida, pessoas à janela, editais colados, cartazes de espetáculos, muitas lojas com produtos pendurados à porta mostravam num relance o que poderia ser comprado. Mas especialmente muitas pessoas na rua. Mulheres e homens em fatos domingueiros ou em roupa de trabalho, atarefados nos seus afazeres, com um olhar intrigado dirigido ao obliterador da máquina. Donas de casa, varinas, lavadeiras, caixeiros viajantes, trabalhadores fabris, empregadas da limpeza, antigos tipógrafos, deram hoje lugar a uma nova população residente que não vai à rua. Arquitetos, designers, negociantes de arte, consultores de empresas estrangeiras, famílias de outras nacionalidades que adotam para si estes novos espaços, mas que não vivem a rua. As ruas em calçada de seixo rolado deram lugar a paralelepípedos cinzentos e ao alcatrão, e os muitos carros habitam agora as ruas. Os 2 edifícios onde se encontra instalado o Museu de Lisboa Teatro Romano, entre a Rua de São Mamede e a Rua de Augusto Rosa, permanecem os mesmos. Outros edifícios, em comparação com a atualidade, são substancialmente diferentes, tendo tais alterações sido realizadas muito recentemente ou, em outros casos, as modificações do edificado ocorreram em épocas recuadas. Algumas imagens dão-nos conta de acontecimentos marcantes que juntaram pessoas. São fragmentos de vida que ficaram para a posteridade e que, com o objetivo de o registar, nos contam outras histórias, como o facto de o fontanário que hoje vemos no Largo do Correio Mor, junto à Rua de São Mamede, não pertencer àquele local. Veio do Lumiar quando foi desativado, sendo aí conhecido por Chafariz das Mouras. Este território é também o da freguesia de Santa Maria Maior, área riquíssima do ponto de vista histórico e cultural, com vários museus, livrarias, edifícios públicos, centros hospitalares, igrejas e a magnífica Sé Catedral que lhe concede o seu nome, e o célebre Elétrico 28. Além de toda esta enorme riqueza, este território tem algo que mais nenhuma tem: um teatro romano.
O facto de um monumento do século I depois de Cristo permanecer sob o chão que pisamos, subjacente ao casario compacto que sobre ele se erigiu, distingue esta freguesia das demais. E como somente se protege o que se conhece, é objetivo do Museu de Lisboa Teatro Romano dar a conhecer o monumento cênico romano, mas também a cidade de ontem e a atual, conhecer-lhe a evolução, as alterações que sofreu e as catástrofes que a assolaram. Conhecer e divulgar o nosso passado é a nossa missão.